Jô, primeiro eu queria pedir que você se apresentasse para o pessoal, né, que já está entrando aí, que chegou no horário. Sim. Jô recebeu esse convite assim de prontidão e foi ótimo porque tem muitas perguntas, Jô, que eu estava falando que a gente recebe o tempo inteiro aqui nas redes sociais, né? Às vezes a gente não consegue dar conta de responder tudo, às vezes a gente responde a mesma coisa várias vezes, por isso que essas lives são tão importantes. Mas me fale um pouquinho sobre você para o pessoal te conhecer melhor. Então, Mayara, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite. Eu te sigo e eu gosto muito do seu conteúdo. Como você falou, somos colegas, né? É um prazer muito grande. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos, né, que tiraram esse tempinho para nos escutar, para tirar as dúvidas acerca da sexualidade, né? E eu sou Jo, né, Ferreira. Eu sou da Bahia também. Eu moro aqui desculpa, no interior da Bahia, Riachão do Jacuípe. E eu sou psicóloga e sexóloga. Maravilha. Jo, eu imagino que muitas dessas perguntas que vieram hoje já chegaram aí para você também. São dúvidas de muitas pessoas. Eu não sei Sim. você, mas eu acho que sexo, em relação à sexualidade, a gente está aprendendo o tempo todo, né? Depois que eu comecei a estudar, eu descobri um universo de coisas que eu nem imaginava. Então é muito natural que as perguntas surjam o tempo inteiro, né? Por isso que esses Muito, espaços são importantes. muito, muito. Viu, Mayara? E assim, a sexualidade ela é para ser vista e ser tratada realmente com essa leveza, né? De forma natural, porque a sexualidade é um aspecto central em nossa vida. Então, é preciso ser vista com leveza, né? Com naturalidade. As pessoas precisam se informar mais para desconstruir alguns tabus, né? Que em pleno século, desculpa, 21 ainda existe, né? Então, é importante essas informações, o mínimo que nós podemos trazer e algumas pessoas absorverem já é bem válido, né? Maravilha. Jo, então eu vou começar aqui com as perguntas, né? Que já está chegando um bocado aqui para a gente tentar dar conta de responder tudo. Vamos, Né? vamos. Então eu vou começar com algumas perguntas que chegaram pelo meu Instagram, né? Pela caixinha de perguntas que eu coloquei ontem e também hoje. Vou começar com uma aqui que eu acho que é batata. Minha ansiedade atrapalha no sexo. O que eu devo fazer? Pronto. Primeiro, eu acho que a maioria das pessoas já compreendem que a ansiedade é algo inerente, né, a qualquer ser humano, né? Em qualquer circunstância, a ansiedade ela pode estar presente, né? E no sexo, algumas pessoas geram mais ansiedade por diversas questões que não vem ao caso, né? O que precisa primeiro é cuidar dessa ansiedade, né? Se questionar por que eu estou ansioso ou ansiosa, né? Eu não sei se foi mulher ou se foi homem. Por que eu estou ansiosa, né? É uma expectativa que eu estou colocando, né? Nesse momento, é medo de não ser o suficiente para aquela pessoa, né? Ou porque já aconteceu algumas vezes que não foi tão legal e a pessoa já imagina que não vai ser tão legal e já cria uma ansiedade. Então, o que precisa ser feito? Cuidar primeiro, analisar, se questionar por que eu estou ficando ansioso ou ansiosa, né? Porque, obviamente, se você vai para um momento, para uma relação sexual ansioso ou ansiosa por qualquer questão, geralmente atrapalha, né? É preciso que vá para esse momento sem se preocupar em outras coisas, né? Em algo extra. É preciso ir para esse momento para esse momento, né? Sim. Esquecer as outras coisas. Tem uma frase Então, muito interessante, Jo, que eu escutei de um professor, que ele fala que o sexo é a brincadeira do adulto. Então que a gente não precisa levar tão a sério, né? Que se a gente vai para essa relação
com uma leveza maior, sabendo que pode acontecer alguma coisa aí no meio do caminho, que está tudo bem, que a gente consegue lidar com esses percalços, né? Sem criar muita ansiedade, sem medo de desempenhar errado, né? Sem criar tanta expectativa que pode ser frustrada. Essa pergunta foi feita por um homem, e no homem a gente sabe que a ansiedade pode gerar ejaculação precoce, disfunção erétil, né? Uma série de problemas. Uma série de problemas. Inclusive, né, Mayara, existe a ansiedade de desempenho, né? Que cada vez que o homem vai para uma relação e ele já vai preocupado, né, de que pode não dar certo, né? Porque as pessoas associam muito de que o sexo precisa ter uma enorme performance, né? Então não se permite relaxar nesse momento. Então, a partir do momento que ele começa a pensar de que pode não dar certo, porque algumas vezes já não deu certo, pode acontecer de gerar uma disfunção sexual masculina, que é a ansiedade de desempenho, né? Não vem ao caso dessa pessoa. Acaba virando uma bola de neve, né? Uma bola de neve. Tem uma pergunta aqui, eu não quero perder, de Rafael. Sou de Salvador, Bahia. Minha pergunta é: existe sexo silencioso? Exemplo, o homem e a mulher não gritam na hora da relação? Responde minha pergunta. Sim, sim. A questão, né, de fazer silêncio, ou de gritar, ou de gemer, isso vai de cada pessoa, né? Isso vai de cada casal. Não importa, isso não significa que se você fizer barulho, você gemer, você gritar muito alto, isso não significa que o prazer está intenso por isso, né? Isso vai depender de cada pessoa. Isso vai depender, muitas das vezes, do ambiente, que não proporciona também, né, uma liberdade, uma privacidade. Alguns casais se retraem mais e fazem um sexo muito bem silencioso. Então, depende também de todo o contexto, né? O importante é estar bom para ambos. A forma que eles, né, se comunicam, se é se expressando através do corpo, através verbalmente, não importa, né? Muito bom, Jô, porque realmente é algo que para muitas pessoas é excitante, né? Ver a parceria gemendo, falando alguma coisa durante o sexo, né? Ou até gritando, como ele colocou aí. Mas não significa o que você falou. Não está associado à quantidade de prazer. Cada um sim. Tem a ver até com a timidez, né? Sim, pode ser também uma timidez. E outra coisa, eu acho que é importante observar o contexto, né, Mayara? Observar o contexto. Se há um contexto de liberdade e isso está incomodando um deles ou ambos, sentam e conversam, né? A comunicação é muito importante. Eu gosto que você fale algo picante porque eu me excito mais, né? É importante comunicar para o outro também. Talvez o outro não saiba que você gosta, né? Então, como que ele vai falar? Então, o sexo é isso, precisa se comunicar. Alguns casais preferem fazer o sexo do que falar sobre o sexo, né? Então, é muito importante que se comuniquem, que existe uma comunicação sexual também. Muito bom, muito bom. Com quanto tempo a mulher pode fazer sexo depois da gestação? Chegou essa pergunta aqui também agora, aí no chat. O que você acha, Jô? Certo. Assim, eu não sou ginecologista, né? Mas, assim, o interessante, os ginecologistas aconselham, né, após os 60 dias, geralmente. Mas depende de cada mulher. Algumas, por quê? Porque, né, a cicatrização, se for, como que fala? Um parto cesariano, pode ser que a cicatrização não foi tão boa. É preciso ver várias questões de saúde, óbvio, né? É preciso ver a ginecologista, o ginecologista conversar, se informar se está, né, legal, se é importante, mas geralmente eles indicam após os 60 dias. Porém, né, com calma, aos pouquinhos, é importante. Muito bom, Jô. Jô, tem várias perguntas sobre o orgasmo feminino, né? Eu vou tentar juntar aqui algumas.
Como Tá bom. chegar ao orgasmo feminino, seja sozinho ou acompanhado com uma parceria, né? E aí eu Sim, vou acrescentando aqui, Ju. Vamos lá, sim. essa pergunta chega muito para mim. Inclusive, Ju, eu já tô preparando um curso relacionado a esse tema, porque eu já percebi que a gente já tinha noção, né, de que é um problema que chega muito em consultório, né, atinge muitas Muito. mulheres, mas eu tenho percebido isso nas redes sociais mesmo, muita mulher perguntando, né, com essa angústia de não conseguir chegar Importante. ao orgasmo. Importante. Então, a pergunta qual que é, Mayara? A pergunta é como chegar ao orgasmo sozinha e com a parceria. Pronto. Primeiro, a mulher, né, para chegar ao orgasmo sozinha, óbvio, e consequentemente com a parceria, ela precisa fundamentalmente se autoconhecer, né? Essa mulher, ela precisa no mínimo conhecer a sua anatomia, né? Os seus órgãos, né? Genitais, vagina, clitóris, vulva, em primeiro lugar. Essa mulher se conhece, essa mulher se toca, né? Esta mulher sabe como ela gosta, né? Se é mais ou menos para cá, se é para lá, se é rapidinho, se é lentamente. Ela precisa saber. Dificilmente uma mulher, eu sei que existem as exceções, existem mulheres que não se tocam, né, e que atingem o orgasmo, mas é o mínimo. Geralmente, mulheres que conseguem o orgasmo, que têm uma vida sexual, né, prazerosa, em questão de atingir o orgasmo, ela se autoconhece primeiro, né? Ou seja, a masturbação, ela é tabu tão quanto falar de sexo. Infelizmente, né, é meio assim, dói meu coração porque eu não consigo compreender como, né? Claro, nós sabemos que existe toda a cultura, que nós não fomos, né, educadas a tocar no nosso corpo, né? Os meninos foram educados, os meninos quanto mais se masturbavam, né, provava que eram homens, enquanto a mulher não. Então, nós não tivemos esse contato com o nosso órgão genital feminino. Então, há esse tabu de se tocar. Algumas mulheres acham que é feio, as que têm parceria acham que é desnecessário, né? Então, primeiro, você precisa se autoconhecer. Você precisa se tocar, você precisa... O nosso clitóris, nós somos assim, muito maravilhosas, é simplesmente para nos dar prazer. É a única função dele, né? Então, você sabe onde que fica o seu clitóris? Você sabe que o clitóris não é só aquela pontinha, ele é bem maiorzinho, né? Na parede interna da vagina. Você já tocou? Já percebeu se você gosta muito rápido ou se você gosta devagarinho? Por quê? Porque se você souber, você vai passar para o seu parceiro, né? Você vai expressar para o seu parceiro. O seu parceiro, ele não tem obrigação de adivinhar como que você gosta. Por isso é importante a comunicação. Já existem estudos, né, Jô, que mostram que as mulheres que se masturbam, que as mulheres que sentem prazer sozinhas, naturalmente elas conseguem levar isso com mais facilidade para a relação sexual. Justamente por Sem isso. dúvida. Se eu conheço o caminho, fica muito mais fácil de mostrar, né? Sem dúvida. Tabu. A gente observa que muitas mulheres ainda se sentem muito culpadas, né, de colocar a mão no próprio corpo, até porque a gente foi educado dessa forma, né? Na infância, Sim. Quando a gente toca ali, não pode, fecha as pernas, a gente observa isso até hoje. Sim. Claro que isso reflete na vida sexual, porque fica parecendo que aquele órgão ali deve ser realmente esquecido. Até chegar uma pessoa para tocar nele. E como é que uma pessoa vai tocar antes de você? Como é que uma pessoa vai descobrir antes de você? Se o corpo é seu, né? Se o corpo é seu, como que você permite que o outro toque e você não? Né? Então é importante você se autoconhecer primeiro. É assim, o primeiro passo. As mulheres sentem, isso eu sempre bato nessa tecla, né? Que geralmente mais de 80% das mulheres sentem prazer com a estimulação do clitóris. E teve uma pergunta aqui, tem como mulher que sente prazer no clitóris, sentir prazer também na penetração?
Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Já é assim meio caminho andado, né? Porque se ela sente no clitóris, que é a pontinha, que nós sabemos que não é só a pontinha, essa pontinha contém mais terminações, né? Que é 8.000 terminações. Então, nós temos 8.000 terminações nessa pontinha, enquanto o homem apenas 4. Então, nós temos muito mais possibilidade. Então, se nós não estamos conseguindo, existe algo que precisa, né, ser feito, ser pensado, óbvio. Então, se ela já sente no clitóris, na pontinha do clitóris, a probabilidade dela conseguir com a penetração é muito maior, né? Ou seja, eu trouxe aqui, deixa eu mostrar aqui. O clitóris, né? Se ela sente, né? Se ela sente nessa pontinha aqui, né? Quando é tocado, ela tem a probabilidade de sentir com a penetração, porque o clitóris não é só isso, ele é isso aqui tudo. Isso aqui fica escondido, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ele fica escondido aqui atrás da vulva, né? Da vagina. Então, ele não é só isso. Ele é tudo isso. Então, quando a mulher consegue com a penetração, o clitóris está funcionando. Ele também está aqui, ó, né? Mas sim, a mulher precisa se autoconhecer. Por quê? Porque ela mexe para esse lado, ela mexe para esse, ela busca meios, né, de que o pênis, de alguma forma, né, entre em contato com esse clitóris, que não é só isso aqui tudo, né? Então, há muita possibilidade. Só precisa de quê? De paciência, né? De paciência. Porque algumas pessoas, Mayara, e todos que estão aí, já entram para o sexo, não só homem, mas como mulher, como se vai chegar a algum lugar, né? Eu vou começar essa relação sexual e tem que ser rápido, porque eu não tenho tempo, muito tempo, para ficar aqui perdendo meu tempo. Então, já pensa no orgasmo e numa penetração, né? Então, quando você pensa logo no orgasmo e numa penetração, você não aproveita o percurso, né? Que é o quê? Explorar o corpo do outro, se permitir que o outro explore o seu corpo, para quando você for para essa penetração que você tanto deseja, você já está muito excitada, seu corpo já está muito preparado, né? Então, a probabilidade de você atingir o orgasmo com penetração é muito maior. Agora, Ju, eu gosto sempre de falar com essas pacientes que chegam angustiadas por não conseguir o orgasmo na penetração, é que não é necessário, né? A gente também foi educado a ter uma relação sexual voltada para a penetração, que tem muito a ver com pornografia e com o que os homens aprenderam da relação sexual, né? Existem técnicas que podem facilitar o orgasmo por penetração? Existem, mas não necessariamente essa mulher vai conseguir com essas técnicas. E isso não precisa ser motivo de angústia, né? Porque existem outras formas de gozar, com a masturbação, com o sexo oral, né? De tantos jeitos, sozinha, acompanhada, você fazendo na frente da parceria fazendo para você. Exatamente. Por que as pessoas precisam limitar o sexo só a isso, né? Ao pênis dentro da vagina, se a gente estiver falando de uma relação dentro da vagina, imagina. Sexual, né? Então, eu sempre tento tirar esse peso das costas das mulheres, porque isso, na verdade, foi algo que também foi nos ensinado de forma errada, né? Não tem essa Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, né? O sexo não se resume em penetração, né, Nayara? Não se resume. E não necessariamente precisa também ter um orgasmo, né? Infelizmente, é preciso lembrar isso. Por quê? Porque o orgasmo é o ápice do prazer. Você pode sentir prazer muito mais do que um simples orgasmo, que é muito rápido, é um espirro, né? Mas até você chegar a esse ápice, você pode sentir muito mais prazer. É o caminho, as pessoas focam muito. Inclusive, teve uma pergunta dessa, viu, Jô? Sexo sem gozo, não, na verdade foi uma afirmação. Sexo sem gozo não tem prazer. Concorda? Não, não concordo. Eu acho que você pode ter uma boa relação sexual sem se preocupar com o orgasmo, porque se vira uma obrigação, vem a questão da ansiedade. Como a gente falou, se você fica ansioso,
já é mais difícil de chegar ao orgasmo. Então aí você Sem dúvida. a relação toda pensando no final, não aproveita o trajeto, né? O percurso que, como você falou, é mais tempo, você pode aproveitar muito mais, fica tão focado ali no resultado. Com certeza. Acaba perdendo Com certeza. No final. Sem dúvida. Viu, Mayara? Eu tive eu atendi um homem, né? Que eu perguntei para ele, né? Qual que a parte do corpo? Porque as pessoas precisam explorar os 5 sentidos, né? O cheiro, o sabor do outro, né? O toque, o visual, palavrinhas. Os 5 sentidos nem sempre são explorados, né? Vai logo para a parte genital e assunto encerrado. Sim. Eu perguntei para ele assim, qual a parte do corpo que você, né, mais se excita, qual a tua preferida zona erógena, e ele não soube me responder. Eu não sei onde que eu gosto de ser tocado, porque, obviamente, esse homem, ele não se permite, né? Existe essa masculinidade de que acha que não, que não tá bom, pegou no pênis, né? Nem testículo não precisa. É pênis mesmo e pronto. Não permite que a parceira, né, toque em seu corpo, porque todo o nosso corpo é orgástico. Todo o nosso corpo pode nos proporcionar prazer, não necessariamente nossos órgãos genitais. Então, existem pessoas que não sabem que parte do corpo que é mais sensível, que sente mais prazer, porque se soubesse, aproveitava mais no momento do sexo. Né? O sexo não é só penetração, o sexo, como nós já falamos antes, é o olhar, é o toque, é o cheiro, é o beijo, é a mordida. É todo esse contexto. É muito mais do que penetração e orgasmo. É interessante porque a penetração, ela tende a ser muito prazerosa para o homem, né? Então, como eles também, além desse prazer, eles aprenderam que sexo é isso, então eles realmente não se descobrem de outro jeito, né? Eles não se abrem, não se permitem conhecer outros prazeres. Que pode ser tão pouco quanto ou mais, a depender do dia, a depender da relação, a depender da parceria, né? Então, falta aí, fica a dica para os homens que estão assistindo. Exatamente, exatamente. E algumas mulheres também não se permitem. Desculpa, não ouvi, Mayara. Falando que eles têm tantas possibilidades quanto nós, mulheres, né? Mas acabam focando. Sem dúvida. Sem dúvida. Você ia completar então é isso. É se permitir, né? Se permitir para entender melhor que parte do corpo que eu sinto mais prazer, né? Permitir que naquele momento um explore o corpo do outro. Né? É importante o cheiro, o sabor, o gosto do outro. E teve perguntas também aqui, algumas relacionadas ao sexo anal. Sim. Uma pessoa colocou assim: dar o ânus é bom pra quem? Porque dói. Dá pra sentir prazer? Me fale a verdade. Fala a verdade, pronto. Fala a verdade. Se dá o ânus, ou seja, se fazer sexo anal é bom pra quê? Né? Pra quem? Então, pra quem? Primeiro, se a mulher se permite, porque para quem? Ou mulher ou homem, né? Nós temos que falar homem ou mulher que se permite uma relação, um sexo anal, é porque quer, né? Ele precisa querer, sentir vontade. Ele não tem que fazer como, vou dar um presentinho, não. Ele vai se permitir porque ele quer. Ele quer ou experimentar, ou ele sente vontade de sentir prazer, de ver como é que é, ou ele realmente sente prazer. Por quê? Porque muitas pessoas reclamam que dói, né? Por quê? Porque muitos não relaxam no momento também. Eles vão para a relação sexual, anal, sexo anal, para satisfazer o outro. Né? Para satisfazer o outro. Então, assim, tá doendo, eu não tô sentindo nada de prazer, mas se ele tá querendo, eu vou dar. Né? Então, assim, para cada pessoa faz sentido, né? O ânus é uma região
que tem muitas terminações nervosas, né? Não é como o clitóris, mas tem várias pessoas, né, se excitam e sentem muito prazer nessa região anal. A gente não pode aqui generalizar que todos, né, sentem, porque, como eu falei, o sexo está na mente, né? Se não se permite, se não relaxa, né, e já acha que está fazendo por obrigação, porque se não fizer o outro vai ficar chateado ou vai deixar, vai procurar outra pessoa na rua, né? Então tem muito disso. Então eu faço só para satisfazer, mas eu não gosto porque dói. Então é preciso pensar se realmente quer o homem ou o outro, né? Melhor dizendo, a parceria precisa respeitar. Se o outro não gostar, não quiser, precisa ser respeitado, né? Não é que é desnecessário, não, faz parte, mas se não quer, precisa conversar, né? Eu não gosto e tá tudo bem. Eu sinto muita dor e tá tudo bem. Né? Essa pergunta é interessante porque a pessoa dá a entender de que não é possível sentir prazer com a relação anal, mas é possível justamente pelo que Jô explicou aí, né, dessas terminações nervosas que existem. As terminações nervosas podem, nos locais onde existem essas terminações, dá para sentir muito prazer, como ela colocou aí, em relação ao clitóris, mas não é para todo mundo. Se você não curte, está tudo bem. Existem dicas de como melhorar? Existem, né? O uso de lubrificante para ficar mais confortável, o relaxamento, como o Jô colocou aí muito bem, né? Se você está relaxado, é claro que você vai travar ali o esfíncter e vai sentir dor, né? Sim. As posições sexuais escolhidas para esse momento não precisa ser, né, uma posição sexual mais complicada, com, né, uma penetração mais profunda. Tem que respeitar Sim. também o momento do outro, a sinalização, sim, se a pessoa está à vontade, se não está. E uma dica também é estar estimulando. No caso da mulher, se ela estiver sendo penetrada, estimulando o clitóris. No caso do homem, se ele estiver sendo penetrado, estimular o pênis. Isso pode ajudar a ter uma prática mais prazerosa. Né? Sim, e sim, a sim. questão anal sempre bomba aqui, viu, Jô? Teve sim. outra pessoa que perguntou aqui, a gente acabou já respondendo, por que tinha tanta sensibilidade na relação anal, e é por conta disso também, né? Das terminações sim. nervosas. Teve outra aqui, eu acho que essa, se eu fizer anal, a parceria vai viciar e vai querer sempre dessa forma? Essa pergunta aí. Sim. Então, é basicamente o que eu falei, né? Precisa haver uma comunicação, né? Se você tiver afim, se ele... Acredito que a palavra certa não é viciar, né? Mas se ele começar a querer mais e você tiver afim, não tem problema algum. É como a Mayara falou, né? Precisa haver o quê? Óbvio, proteção, né? Precisa muita lubrificação, relaxamento, né? E você está afim, né? Eu não sei a proporção que essa pessoa quis falar quando falou vício, né? Se é vício mesmo, porque se for vício já passa a ser algo patológico, né? Independente de ser no ânus ou na vagina, né? Mas talvez o vício que essa pessoa referiu pode ser assim, com mais frequência, né? Se essa pessoa quiser com mais frequência e para você tá tudo bem, não tem nada de errado. Muito bom. Teve uma pergunta aqui. Mayara, eu sou de Cajazeiras, do bairro de Cajazeiras, em Salvador. Gostaria de saber por que os homens se masturbam rápido. Existe algum método para o homem demorar mais na hora de se masturbar? Então, nada nós não podemos generalizar, né? Nem todos os homens se masturbam muito rápido, né? Geralmente foi o que? Ensinado. Por quê? Porque geralmente eles começaram uma vida sexual no banheiro, em casa, onde tinha várias pessoas, e eles precisavam ser muito rápido, porque alguém ia chegar, né? Então,
treinou, né? O cérebro foi condicionado dessa forma, o próprio pênis, né? Então, a vontade dele seria o quê? De simplesmente descarregar essa energia sexual. Então, era muito rápido, gozou, pronto, né? Não tinha preliminares, não tinha nada. Então, quando eles, mesmo os que têm uma parceria, quando resolvem, porque é super normal você ter uma parceria e se masturbar, né? Não é normal. E começa a se masturbar, geralmente é automático, né? Porque já foi treinado dessa forma. Daquela forma. Foi treinado, né? Mas é treino, né? O que você falou, a masturbação é treino. O homem treinou a vida toda para fazer como faz hoje. Sim, então existe forma sim. De fazer mais devagar? Claro, é só você começar a treinar de uma outra forma. Sim. Estimular de outra forma esse pênis, né? Sim. Não é O que na verdade... Desculpa, Nayara. O que na verdade... Existe alguns casos de disfunção sexual masculina, que é a ejaculação precoce, que vem advinda dessa questão, né? Ela é advinda dessa questão. Da questão de que homens que se masturbam muito, né? Condicionaram o pênis, o organismo e o cérebro a ejacular muito rápido. Sim. Quando vai para parceria, né? O que acontece? O pênis compreende que tem que ser rápido, né? Então, a ejaculação precoce devido também a isso. Eu não estou falando que é um dos fatores, né? Que são o principal, mas pode ser um dos fatores. Com certeza. Com certeza. Tem técnicas justamente para conseguir mudar esse cenário aí. Jo, algumas pessoas aqui até comentaram quando a gente estava falando do sexo anal, que não é natural, porque não tem lubrificação, que não é correto. A gente respeita, tá, gente? Claro que tem gente que gosta, é adepto à prática, tem gente que não gosta, não aceita, não acha correto e tá tudo bem, né? Por isso Sem dúvida. O que Jo falou é muito importante em relação ao diálogo entre o casal. Porque às vezes um parceiro acha que é válido, tem muita vontade, se excita com isso, e a outra pessoa não concorda, né? Então, Sim. Tem que ter esse diálogo aí para entrar em consenso. Só faça se você achar correto, se isso não te violar, né? Se for prazeroso para você. Sim. O sexo precisa ter consentimento, né, Nayara? Sem consentimento, nós não estamos aqui no lugar de que estamos julgando alguém ou falando que é certo ou errado, né? Simplesmente, se há um consentimento, está tudo bem, né? Se não está fazendo o outro sofrer, está tudo bem, né? Quem somos nós para falar se é certo ou errado, né? Com certeza. Muito bom, Josi. E tem aqui perguntas em relação a posições sexuais. Quais seriam as mais prazerosas para a mulher, a mais prazerosa para o homem? Então, sobre as posições, é algo muito assim, depende de pessoa para pessoa, né? É muito assim, particular. Talvez o que Maria goste, Joana não gosta, né? Nem sempre as pessoas gostam da mesma posição. Eu sempre falo, se você está numa relação e você vai para outra relação, você vai ter que começar... Geralmente, né? Não é uma regra, mas começar a aprender tudo de novo. Porque a sua parceria anterior geralmente gosta de coisas diferentes da sua próxima parceria. Então, isso é preciso, eu sempre bato na mesma tecla. Comunicação sexual, né? Você gosta mais assim? Não precisa falar, você pode mostrar também com gestos, né? Eu gosto mais assim, na hora, se a mulher gosta de ficar em cima do homem, né? Por quê? Porque ela por cima, o clitóris roça, né? Ela tem um controle do clitóris roçando ali no pênis. Então, se ela já sabe, se autoconhece, sabe que dessa forma é melhor, fala para a parceria, né? Ajuda muito, porque ele vai saber, né? Ele vai compreender, não vai... Só ajuda. Comunicação, na verdade. Que a de 4 é unanimidade. Posição de 4. Eu vou discordar. Tem muita gente que gosta, mas, por exemplo, para as mulheres que têm o útero retrovertido, essa posição pode ser muito incômoda,
né? Pode causar muita dor. Então, não vou concordar Sim. com a unanimidade, não, mas realmente é uma das preferidas, que é É uma das preferidas. do cachorrinho, né? Agora, o Sim, que você sim. falou, Josi, para mim é sensacional, porque realmente, para as mulheres que têm o orgasmo, né, que são a maioria aí, que tem o orgasmo com a estimulação do clitóris, quais serão as posições melhores? As que vão estimular, né? As que vão roçar, friccionar aí o clitóris. Então, se você conseguir isso aí, talvez a mulher sentada em cima do parceiro, ou até uma posição em que o clitóris fique livre para usar a mão, né? Não? Sim, sim. Sim, Mayara. Porque algumas mulheres me perguntam, viu, Jô, eu não consigo gozar se ele estiver lá penetrando e eu não fizer estimular o meu clitóris. Sim. Como se isso fosse algo errado. E não é. O importante é que ela vai sentir prazer. Com certeza. A forma dela. Não é porque Maria goza com a penetração que ela também. Não importa. Ela gozando, é que não importa a forma. Com certeza. Né, Mayara? Tem o seu jeito, cada um vai chegar lá de uma forma e tá tudo bem. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, alguns homens até pensam assim, mas por que eu estou aqui com o meu pênis dentro de você, né? E você está se masturbando. O meu pênis não é o suficiente? Pensam isso, né? Porque não compreende. A penetração é muito importante. Inclusive, teve essa pergunta, né, Jô? Que o pênis, o rapaz falou que o pênis dele é pequeno e que a parceria não sentia prazer. E aí? E aí? Primeiro, é importante que é um homem, né? Geralmente a pergunta é homem, né? Ele precisa se informar também, né? Sobre o tamanho, né? A média do pênis, que é considerado muito normal. Pequeno. Sim, geralmente o que acha que é muito pequeno tá na média. Tá na média. Então, só em saber que tá na média, já diminui essa ansiedade, né? Que seja uma psicoeducação, ele compreender que o pênis dele não é tão pequeno como ele pensa. Ele pensa que o pênis dele é pequeno baseado em quê? Nos filmes que ele assistiu, né? Na pornografia que ele assistiu. Por que ele acha que o pênis dele é pequeno, né? A parceria falou, ele acha que o pênis pequeno não dá prazer à parceria. Muito pelo contrário, porque não precisa de um pênis grande para a parceria sentir prazer, né? O prazer feminino, ele está a 3 centímetrozinhos da entrada da vagina, né? Nós, mulheres, sentimos prazer com língua, com dedo, com qualquer coisa, a menos de 3 centímetros. Por que precisa de um pênis grande? Desculpa te interromper. Eu vi uma frase dessa. Se a mulher sentir prazer com o dedo, meu filho, por que você precisa ter um pênis grande? Imagina. Mas imagina. A gente pode ir por outro caminho também, viu, Jô? Porque aqui diz que a mulher não tem prazer com o pênis dele. Pode ser uma questão dessa mulher que não chega ao orgasmo e pode ser também uma questão de ajuste aí. Ele está preocupado só com esse prazer na penetração e está esquecendo de dar isso aí que você estava mostrando, né? De fazer uma sexo oral e dar o prazer que essa mulher, que faz essa mulher chegar ao orgasmo. Que está faltando ou é ajuste ou é tratar também essa mulher, se for o caso dela sofrer de anorgasmia, que a mulher chega ao orgasmo. Sim, Mayara, porque alguns homens, eles se culpam, né? De que é o meu pênis, de que eu não dou prazer para minha mulher. Acabam se culpando, sendo que, às vezes, em alguns casos, o problema não está neles. Pode estar na dificuldade que a mulher tem, né? De chegar ao orgasmo. Ou seja, ela tem uma dificuldade, ou ela realmente não chega ao orgasmo, que é uma disfunção também, né? Que é a anorgasmia. Então, é preciso ter uma avaliação, se é mesmo esse homem, né, que, tipo, ele pega essa culpa de que meu pênis é pequeno e por isso que ela não goza. Mas será que é isso mesmo? Será que seu pênis é pequeno mesmo, né? É preciso ter essa conversa, é preciso ele ter essa consciência que o tamanho do pênis dele
não significa que dá ou não dá prazer para a pessoa, para outra pessoa. Né? Que existem outros fatores. E os homens que têm micropênis, que seria um problema realmente, são minoria, gente. Se eu não me engano, é 1% da população. Então, assim, essa preocupação geralmente é infundada e como o Jô falou, né, vocês estão se pautando, esses homens que mandam essas perguntas, inclusive teve um que mandou aqui se o pênis dele poderia aumentar, né? Como é que ele poderia fazer para aumentar? Então, essa angústia vem dessa pornografia. A gente tem que lembrar que as pessoas que fazem os filmes são escolhidas a dedo. Né? Sim, são homens com aqueles pênis, né, enormes, fora do comum. Sim. E aí muita gente acaba achando que precisa chegar a esse nível, a esse tamanho, a essa extensão para dar prazer para uma outra pessoa. E não tem relação nenhuma. E é como você falou mesmo, gera um sofrimento tremendo, né? Atrapalha a vida sexual do indivíduo, social, né? Atrapalha, porque a nossa sexualidade é muito importante. Então, as pessoas que têm essa visão de si mesmo, né? Talvez por falta de conhecimento mesmo, né? Sofre. Então, como você falou, alguns querem o quê? Aumentar o tamanho do pênis, né? Imagina, chegar a que ponto? Aumentar o tamanho do pênis. Né? A Fundação Brasileira de Urologia, ela não traz assim algo muito científico, né? Eficaz de que há um procedimento que aumente o tamanho do pênis. Então, assim, os urologistas, eles só tentam fazer esse procedimento se for considerado um micropênis, como você falou. E mesmo assim, o aumento é o mínimo possível. Se eu não me engano, é menos de 1 centímetro que pode ser que aumente. Então, não tem eficácia. Se o homem fala assim, não, né, autoriza, vem aqui, doutor, fazer isso em mim. Ele pode ter certeza que talvez não tenha eficácia. Não é algo cientificamente provado. Então, vale a pena... Né? Vale a pena correr esse risco, né? Não é mais fácil você se informar mais sobre sexualidade, sobre sexo, se autoconhecer melhor, porque o homem também precisa se autoconhecer, né? A gente fala muito da autoestima, que a mulher precisa ter autoestima, se autoconhecer, mas os homens também. Né? Precisa, porque se ele autoconhece e ele tem autoestima boa, ele vai para uma relação tranquilo. Com certeza. Muito mais tranquilo. É tanta pressão, né, em cima da gente, dos homens, das mulheres, em relação à vida sexual. Cada uma de uma forma, né? As mulheres são cobradas de uma forma, os homens de outra forma, que precisam, né, comparecer, que precisam, né, ter ereção sem dúvida, que precisa demorar para ejacular. Tudo isso vira noia na cabeça. Quando vira noia na cabeça, se você não souber lidar, acaba virando disfunção sexual. Ó, Diana participando aqui, pênis grande nem sempre dá prazer. Às vezes é confortável para algumas mulheres. E é verdade. Muito. Né? Muito. É verdade. Às vezes a gente fica esperando a mulher, né? Algumas vezes, ou o homem também espera aquele homem do filme e não vai ter nem conforto na relação. A gente sabe que o canal vaginal ele aumenta bastante. Né? Quando a mulher está excitada, ele fica dobrar de tamanho. Ele consegue receber o pênis. Mas às vezes, se for um pênis imenso, uma parte vai ter que ficar para fora, porque não tem condições de entrar tudo ali. Sim. Né? Forçando. E chega. Desculpa te interromper. E chega um momento que aquela mulher começa a sofrer, né? Começa a preferir um pênis menor. Menor, né? Que saiba brincar, né? Não, sim. Agora sim, os grandes, né? Os pênis considerados grandes, é preciso que como é que fala? Procure uma posição que não machuque, né? Sim. Procure, tipo, a mulher no controle, né? Essa mulher é mais no controle, porque daí ela vê até que ponto que ela pode ir, né? Muito bom, Jô. Jô, eu nunca vi uma live passar tão rápida.
Já Passou? Não, mas vamos. Eu tenho mais duas perguntas, tenho várias, mas vou escolher aqui mais duas. Muito rápido, muito rápido. Ó, meu marido demora muito para gozar. Muitas vezes ele não consegue. Cansa bastante. E eu não consigo atingir o orgasmo. Então, tá o casal aí, os dois, não conseguem chegar ao clímax na relação. Sim, o que está falando aí? Sim. Existem, em alguns casos, eu já ouvi até alguns homens falarem assim, mas eu boto pra lá, porque, tipo assim, quanto mais, eles acham, alguns homens, que quanto mais demora pra atingir o orgasmo, que é positivo, né? Não. Só que não, nem sempre. Às vezes nem sempre. Mesmo, né? Nem sempre. Então, sim, porque cansa, a mulher cansa, né? Gera um atrito e não é positivo. Porém, em relação a essa pergunta, que o esposo dela demora muito, né? É preciso analisar várias questões, né, Nayara? Sim. Por que ele goza muito? Começou quando, né? Que ele demora de gozar muito. Começou quando essa questão? Foi sempre assim, né? Esse homem, ele tem questões orgânicas como diabetes, né? É preciso também a gente analisar as questões orgânicas do indivíduo. Porque primeiro a saúde para depois o prazer, né? Esse homem, ele se cuida, ele faz uma atividade física, ele está, né, acima do peso, ele se alimenta bem, ele fuma, né? Ele bebe, ele usa droga. Existem vários fatores. Então, é uma questão que precisa ser analisada, né? E é então, falar. Existe a disfunção, né, sexual feminina, que é a ejaculação retardada, né? Que também é uma questão que tem cura, né? Que precisa ser cuidada, precisa ter cuidado com isso. Porém, só pode ser considerado. Oi? Não, isso que eu ia colocar, que é interessante, que ele pode estar passando por esse problema de ejaculação retardada, que é o contrário da ejaculação precoce, né? Aquele homem que não consegue controlar e goza muito rápido. Nesse caso, o homem demora tanto e às vezes não consegue gozar na relação sexual, no coito. Sim, né? sim. E aí precisa de tratamento também. E às precisa vezes de tratamento. Com um super controle. É o contrário do ejaculador precoce, que não consegue controlar. Esse controla demais, cansa a mulher. Agora, essa mulher também reclama que não consegue gozar. Também pode ter um problema aí. Pode estar relacionado... Também pode ter. Sexual? Pode, mas pode também ser uma questão dela, de falta de conhecimento do corpo. Né? Também. Ou ela já entra esperando, né, preocupada se ele vai gozar, se ele vai demorar. Se ela entra com essa preocupação, também dificulta, né? Dificulta. Mas para ser considerado uma disfunção sexual, precisa ver entre 10 relações sexuais, quantas vezes isso acontece, né? Já tem mais de 6 meses? Se for algo que acontece... Oi? Tem sofrimento envolvido? Tá incomodando? Sim, sim. Então é algo que precisa ser analisado, né? A gente não pode falar assim, olha, aí é uma disfunção sexual, ou esse casal vive em harmonia, há conflitos, né? Esse casal há mágoa, há várias questões, né? Que podem também estar envolvidos e que no momento do sexo não dá muito certo. Com certeza, tudo influencia, né? Diana até falou que eu levei 1h30 com um rapaz, que até perguntei a ele se ele se masturbava muito, porque ele só gozava quando ele tirava e se masturbava. Aqui, provavelmente, é um caso de ejaculação retardada, que o homem não consegue gozar na penetração só quando ele tira e se masturba. Sim, Vou sim. fazer a última pergunta, que essa eu guardei no final, porque tem a ver até com uma postagem que eu fiz hoje. Tá? Eu queria que você explicasse. O rapaz colocou assim: homem gosta de vagina com pelo ou vagina lisinha? Onde está o erro? Então, essa teria que ser a última mesmo, né? Olha, primeiro, nós precisamos, né, deixar bem claro
que algumas pessoas confundem, não só homem como mulher. Por incrível que pareça, mulheres que são as donas, né, das vaginas e das vulvas, ainda hoje confundem. Ainda hoje que eu falo, né, atualmente, confundem o que é vagina e o que é vulva, né? Quando ele traz vagina com pelo, nós já percebemos que essa pessoa não tem não tem um conhecimento o que é a vulva e o que é a vagina. Porque a vulva, deixa eu pegar aqui mais deixa eu pegar de novo. A vulva é tudo isso aqui, né? É tudo isso aqui. É o que fica em contato com a calcinha, né? Que é onde está a pontinha do clitóris, os lábios internos, os lábios externos, né? Tudo isso aqui é vulva. É onde estão os pelinhos. A vagina é essa entrada aqui, que é onde sai menstruação, né? Onde existe a penetração. Tudo isso aqui é vagina. Lá dentro da vagina não existe pelo. De forma nenhuma lá dentro não existe pelo, tá? Então, né? Só pra... Ele quis dizer, homem gosta da vulva com pelo ou sem pelo. Aí também é uma questão muito pessoal, né? Agora que a gente corrige. Muito pessoal, que depende de cada homem e depende de cada mulher em primeiro lugar, porque a vulva é dela. Ela tem que deixar da forma que ela se sente melhor. Com certeza. Né, Mayara? Existem os padrões estéticos que cobram que a mulher, né, não tenha pelo ou tenha o mínimo possível, que esteja sempre depilada. Não existe essa mesma cobrança em relação aos homens, né, embora esteja, né, também começando a acontecer, mas a decisão é da mulher. Se ela quiser ficar com pelo, ela vai ficar. Se ela não quiser, ela não vai ficar. Né? E aí cabe a parceria gostar ou não gostar, aceitar ou não aceitar. A decisão é da entrar em acordo, conversar, né, Mayara? Porque assim, as pessoas, existem muitas outras qualidades. Existe uma pessoa inteira para outra pessoa. Não é só a questão sexual. Então, por isso essa comunicação sexual é importante. Porque talvez você perde uma pessoa especial porque não houve uma comunicação, né? Não houve uma comunicação. O outro tem muito mais para oferecer, né? Muito bom, Jo. Algumas perguntas ficaram, né? Eu escolhi as que apareceram com mais frequência, os temas que apareceram com mais frequência. E é bom que fique, porque aí você vai voltar, porque eu achei maravilhoso. Muito obrigada, né, pela sua disponibilidade. Né? Eu sei que você tem uma vida aí corrida e conseguiu vir hoje para tirar essas dúvidas. Obrigada a todo mundo que veio também, que participou. Eu sempre vou estar fazendo live nas terças-feiras à noite, às 20 horas, sempre com temas variados. Aceito sugestões, aceito dúvidas, perguntas. Quem não assistiu, conseguiu assistir toda, vou deixar gravada, por isso que eu tenho que terminar no horário. E você também pode estar encaminhando aí para os amigos, para as amigas, para o parceiro, para a parceira, né? Já que se tiver alguma informação aí que possa ajudar. Muito obrigada, Isso mesmo. Para você se despedir. Isso mesmo. Muito obrigada, Mayara, pelo convite. Muito obrigada mesmo. Esperamos, né, ter ajudado um pouquinho as pessoas. E muito obrigada a todos também que tiraram um tempinho para estar aqui conosco. E é isso. Saúde para nós, né? E tudo de bom para todos. O pessoal está perguntando aí se pode publicar. Pode sim, eu vou deixar salva aqui no meu perfil. E sigam o Jo, né? Jo_psico.sexóloga. É isso, Jo? Isso mesmo. Muito obrigada. Sigam ela aí, que ela também posta vários materiais legais aí. Sim. E está disponível também para consultas e para dúvidas. Sim, sim. Muito obrigada, Mayara. Beijo a todos. Um beijo, tudo gente. Boa noite para todo mundo e até semana que vem. Até semana que vem. Semana que vem eu estarei aqui também, ouvindo. Vendo a live. Você é maravilhosa. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.